A torcida do Sport mal teve tempo de respirar entre tantos acontecimentos, e de repente, tudo volta a girar em torno de um clima que mistura lembrança, apreensão e muita expectativa. Quando o nome de Daniel Paulista reaparece no meio da conversa, é impossível não pensar em toda a ligação que ele criou com o clube ao longo dos anos. Quem acompanha o esporte sabe que não se trata apenas de um treinador que passou pela Ilha do Retiro. Ele foi jogador, viveu títulos, encarou pressão, encarou desafios e voltou em um momento em que o clube estava fragilizado, com aquela missão que poucos aceitariam, assumir um elenco que começava o Brasileirão praticamente do zero, com apenas 3 pontos e um ambiente extremamente pesado. Ainda assim, ele topou. E justamente por ter essa história construída dentro e fora de campo, a saída dele mexeu com muita gente. Muita gente viu sinceridade quando ele disse que era hora de pensar no ano seguinte, que o calendário de 2026 exigiria decisões rápidas e que o esporte precisava adiantar movimentos, já que o rebaixamento, naquele momento, era praticamente irreversível. Mas essa postura mais direta, mais profissional, acabou gerando aquela turbulência que o torcedor já conhece bem. A versão dele agora, olhando para trás, mostra que não houve mágoa, mas sim a sensação de que o planejamento estava atrasado e de que seria injusto seguir num projeto que não iria comandar no ano seguinte. Ele mesmo deixou claro que o esporte voltou a competir com dignidade, que conseguiu deixar a equipe de novo numa disputa mais equilibrada, mesmo que os resultados não tenham acompanhado. Porém, também admitiu que o início da temporada pesou muito, e que a construção do elenco de 2025 simplesmente não foi o ideal. Enquanto Daniel abre o jogo sobre o lado dele, outro cenário se forma nos bastidores. E é aí que tudo começa a esquentar de verdade. Em meio a uma crise política como há muitos anos não se via, surge de novo o nome de Severino Otávio, conhecido por toda a torcida como Branquinho. Um personagem histórico da Ilha do Retiro, alguém que já esteve em praticamente todos os cantos da estrutura administrativa do clube, volta aos holofotes aos 80 anos para ser, possivelmente, o próximo presidente em um mandato tampão até o fim de 2026. E tudo isso num contexto de rebaixamento, de briga interna, de falta de comando e de um risco enorme de começar outro ano perdido antes mesmo da bola rolar. A volta de Branquinho não aparece por acaso. Lideranças tradicionais do clube, gente que vive esporte há décadas, procuraram o ex-presidente, pediram, conversaram, insistiram para que ele aceitasse o desafio de reconstruir minimamente o ambiente antes da próxima temporada. Ele retornou ao Recife justamente para ouvir tudo isso pessoalmente, entender por que tanta gente quer que seja ele o responsável por organizar o caos. E, ao que tudo indica, está disposto a avaliar seriamente, desde que exista união. A palavra que ele mais repetiu é justamente essa, união. Não aceitaria assumir se fosse para virar um nome cercado de resistência, se fosse para criar mais disputa, se fosse para ampliar o desgaste. Ele tem exigências claras, e todas passam por pacificação, autonomia e planejamento imediato. Nos bastidores, essas conversas evoluíram rápido. E o que começou como rumores virou possibilidade real. Um grupo político influente começou a montar o que chamam de chapa de pacificação, uma composição que uniria cerca de 90% das forças do clube. A ideia central circula por todos os corredores, Branquinho presidente e José Roberto Moura como vice-presidente executivo. Moura, que já esteve na diretoria recente e rompeu com a gestão anterior, teria força para caminhar entre vários grupos, facilitando a transição e acalmando boa parte da oposição. Seria uma solução que agrada muitos ex-presidentes, muita gente influente dentro do esporte, justamente por representar conciliação no momento em que o clube parece dividido demais para caminhar sozinho. Mas esse plano depende de algo que virou pauta quente e urgente, a renúncia imediata da atual gestão. A construção da tal chapa só acontece se a cadeira principal ficar vaga agora, não em janeiro, não depois, não no apagar das luzes. O raciocínio é simples e direto. Se o esporte esperar o calendário virar, perde o tempo necessário para montar elenco, comissão técnica, planejamento esportivo e estrutura de 2026. O novo formato de estaduais, a reorganização da Copa do Nordeste e a proximidade do início das competições exigem decisões rápidas, praticamente imediatas. Esse é o argumento dos que defendem a entrada de Branquinho já, sem esperar eleições gerais. Segundo eles,
um processo eleitoral levaria mais de um mês, e o clube simplesmente não tem esse tempo. Por outro lado, existe um grupo firme, que não abre mão de eleições gerais diretas. Para eles, só um pleito amplo, com participação dos sócios, devolveria legitimidade e confiança ao torcedor, algo que o esporte não vive há muito tempo. Essa ala acredita que colocar uma chapa por escolha interna não resolve as feridas abertas pela crise. Porém, quem defende a entrada imediata rebate dizendo que, no momento em que o calendário aperta, esperar pode representar perder mais um ano inteiro. Enquanto isso, as conversas continuam. Vozes de todos os lados tentam empurrar o esporte para um rumo de organização e reconstrução. A própria postura de Daniel Paulista, ao falar abertamente sobre decisões mal tomadas e sobre a importância de um planejamento rápido, acaba se conectando com tudo isso. Porque, para quem já viveu o clube por dentro, é impossível ignorar quando a engrenagem está travada. E, para quem acompanha de fora, a sensação é de que o esporte finalmente precisa encarar a realidade que vem sendo empurrada para frente há muito tempo. E conforme as horas passam, a tensão só aumenta. A cada nova conversa nos bastidores, a cada encontro entre lideranças antigas, a sensação é de que o esporte está diante de uma encruzilhada que pode definir não apenas o próximo ano, mas todo o futuro do clube. E quando o assunto é Branquinho, o clima muda. Ele não é um nome qualquer, não é alguém que caiu de paraquedas tentando surfar na crise. Ele carrega décadas de convivência com o esporte, já viu o clube crescer, já viu o clube afundar e já participou de processos que exigiram firmeza, paciência e coragem. Por isso a mobilização em torno dele não é tratada como uma aventura, mas como uma tentativa de colocar uma figura respeitada no comando justamente quando o ambiente parece completamente rachado. O detalhe é que ninguém esperava que essa movimentação fosse acontecer tão rápido. Nem o próprio Branquinho imaginava que seu nome se tornaria praticamente unanimidade entre tanta gente influente. Ele voltou ao Recife com a surpresa estampada, mas também com a responsabilidade de ouvir todos os lados antes de tomar qualquer decisão. E o que ele mais reforça é que não pisa na Ilha do Retiro para ser salvador, não quer assumir como se fosse dono da solução, nem pretende virar escudo de grupo político nenhum. A condição dele é clara, só aceita se houver união real, se conseguir trabalhar sem ter que apagar incêndio dentro do próprio clube, se tiver autonomia de verdade, e não apenas um cargo decorativo para agradar determinadas alas. É exatamente por isso que a construção do nome do vice virou peça fundamental dessa equação. A escolha de José Roberto Moura não aconteceu por acaso. Ele conhece o ambiente recente, tem trânsito entre grupos opostos, e apesar do rompimento com a gestão anterior, conseguiu manter diálogo com personagens importantes. Essa ponte facilita muito a formação de uma diretoria capaz de trabalhar sem a guerra interna que tomou conta do clube nos últimos anos. Para o torcedor comum, pode até parecer só mais uma manobra política, mas, nos bastidores, essa composição é vista como a única possibilidade de juntar forças que hoje parecem impossíveis de conviver no mesmo espaço. A questão é que nada disso avança se a gestão atual decidir resistir. A renúncia se tornou o centro do debate. É ela que destrava todo o plano de pacificação, é ela que define se o esporte começa a arrumar a casa agora ou se corre o risco de entrar em 2026 totalmente perdido. E é por isso que o clima está tão pesado. De um lado, aliados pressionam e tentam convencer de todas as formas que a saída imediata é a única atitude capaz de evitar mais danos. Do outro, há quem acredite que cumprir o mandato até janeiro não seria problema. E é aí que o choque acontece, porque quem está pensando no futebol sabe que o tempo já acabou faz semanas. Enquanto a política ferve, o torcedor tenta processar tudo isso ao mesmo tempo em que lembra da fala de Daniel Paulista. Ele deixou uma frase no ar que diz muito sobre o momento vivido pelo esporte: o clube precisava iniciar o planejamento antes dos outros. A frase soa até simples, mas carrega um diagnóstico que ficou evidente durante toda a temporada. Quando Daniel fala sobre elenco montado de forma equivocada, sobre escolhas que não renderam e sobre oportunidades perdidas, ele não está reclamando, está descrevendo exatamente aquilo que o torcedor viu em campo. Houve dinheiro, houve investimento, houve chance de montar um time competitivo, mas faltou critério, faltou alinhamento, faltou convicção. E quando esses fatores se juntam, não tem como dar certo.
Daniel também lembrou de situações de jogo que simbolizam o ano inteiro do esporte. Partidas controladas, vantagem construída, bom desempenho durante boa parte do confronto, e, de repente, tudo desaba nos minutos finais. Isso aconteceu mais de uma vez, contra adversários fortes, em estádios cheios, em momentos decisivos. São pontos que mudam toda uma campanha e que pesaram na matemática do rebaixamento. Mesmo assim, ele insiste que, após a mudança de comando, o Sport voltou a competir, voltou a incomodar rivais, voltou a mostrar intensidade. O problema é que a reação chegou tarde demais. E, por isso, na visão dele, o planejamento do próximo ano precisava ter começado no instante em que ficou claro que não havia mais volta. Esse raciocínio se conecta diretamente com o que está acontecendo nos corredores da ilha. Quem defende a entrada imediata de uma nova diretoria usa exatamente esse argumento: o Sport não pode repetir os erros. Não pode esperar o calendário virar para começar a correr atrás de treinador, elenco, reforços, estrutura e tudo o que envolve uma temporada inteira. 2026 vai exigir um planejamento diferente, porque o calendário mudou, as competições mudaram e o espaço para improviso ficou ainda menor. E o cenário atual, com indefinição política e briga interna, simplesmente impede que qualquer trabalho comece. Por isso a pressão cresce a cada dia. A torcida se divide entre a vontade de ver renovação completa e o medo de que esperar demais complique ainda mais o futuro. Parte quer eleição ampla e direta, parte quer solução imediata. E no meio disso tudo está o clube, preso a uma guerra política que consome tempo, energia e foco. O esporte chega num ponto em que qualquer demora pode custar mais um ano de sofrimento, justamente quando o torcedor não aguenta mais conviver com instabilidade. O curioso é que, mesmo sem querer entrar no tema político, Daniel acaba servindo como um espelho do que o esporte precisa encarar. Ele fala de planejamento, de convicção, de profissionalismo, de decisões duras tomadas na hora certa, e tudo isso falta exatamente no ambiente que deveria liderar o clube. Quando ele diz que não fazia sentido continuar se não participaria do ano seguinte, ele não estava apenas explicando sua saída, estava apontando um problema muito maior. O esporte precisa de pessoas que saibam onde querem chegar, que se responsabilizem pelas escolhas e que tenham coragem de agir, mesmo quando a situação é desconfortável. E, no fim das contas, tudo converge para um ponto muito claro: o esporte está diante de uma chance decisiva. Não é sobre escolher o nome que agrada mais, nem sobre vencer uma disputa interna. É sobre reconstruir um clube que perdeu identidade, perdeu direção e perdeu tempo demais em batalhas que não levam a lugar nenhum. Essa é a razão pela qual tantos ex-presidentes, tantos conselheiros, tantos nomes históricos estão tentando empurrar o esporte para uma decisão consensual. Eles sabem que, se o clube errar agora, a conta pode ser muito mais pesada lá na frente. A cada nova reunião, a cada ligação, a cada conversa que acontece longe dos holofotes, fica mais claro que essa transição é mais complexa do que parece. A escolha não é apenas entre continuar ou renunciar. A escolha é entre permitir que o planejamento comece hoje ou arriscar perder mais semanas preciosas. É entre manter o clube dividido ou tentar unir forças que, mesmo divergentes, entendem que o esporte precisa respirar. É entre prolongar a crise ou começar a reconstrução. E enquanto tudo isso se desenvolve, o torcedor acompanha, ansioso, imaginando o que vem pela frente, esperando que, pela primeira vez em muito tempo, o esporte encontre um caminho que seja de verdade, que tenha direção, que não dependa de improviso. Porque o clube, com toda a sua história, com toda a sua força, com toda a sua paixão, não pode mais viver preso em decisões atrasadas e disputas que só desgastam. E é justamente nesse momento, quando a pressão parece maior do que nunca, que a expectativa aumenta. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O Recife acordou tomado por um burburinho que não demorou a ganhar força nos arredores do Arruda e da Ilha do Retiro. A possível assinatura de Thiago Galhardo com o Sport caiu como uma bomba nas redes sociais, gerando indignação entre os tricolores e um misto de surpresa e empolgação entre os rubro-negros.
O atacante, tratado como peça-chave do Santa Cruz em seu processo de reconstrução, agora surge envolto em um clima de traição que alimenta discussões inflamadas em grupos de torcedores. A movimentação teria acontecido com extrema discrição, segundo fontes próximas ao staff do jogador, alimentando ainda mais o sentimento de choque entre aqueles que o viam como símbolo de comprometimento com o clube coral. Nos arredores do Arruda, o clima é de incredulidade. Alguns torcedores chegaram a acusar o jogador de ter conduzido conversas paralelas enquanto discursava publicamente sobre foco e dedicação ao projeto tricolor. Do outro lado da cidade, a notícia foi recebida com comemoração contida, mas acompanhada de um certo cuidado. Até mesmo parte da torcida rubro-negra demonstrou surpresa, sabendo que a rivalidade entre os clubes adiciona um peso emocional a qualquer negociação. Ainda assim, a possibilidade de contar com um nome experiente e decisivo despertou expectativa, alimentando a ideia de um movimento estratégico para fortalecer o elenco. O silêncio das diretorias só reforça o clima de mistério. Amigos próximos do jogador garantem que Galhardo estaria buscando um ambiente mais competitivo, enquanto fontes ligadas ao Santa falam em decepção nos bastidores. Entre suposições e fragmentos de informação, o boato ganhou força suficiente para incendiar a cidade, que agora acompanha cada passo do atacante como se fosse um capítulo decisivo de uma novela esportiva. Se é verdade ou não, ninguém crava. Mas o rumor já tomou conta das ruas, e promete render por muito tempo. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.